Olá pessoal do nono ano, mais uma vez é um prazer estar com vocês, dando continuidade ao nosso capítulo 7. Agora a gente vai falar sobre o estado físico da matéria, como é que ela se apresenta no meio ambiente, ela se apresenta. A página que vocês podem acompanhar é da 140 a 143, ok? Então a matéria ela se apresenta em três estados. Quais são? Estado líquido, gasoso e sólido, certo? Então esses são os três estados principais da matéria: sólido, líquido e gasoso. Qual é a característica do estado sólido? O estado sólido ele tem volume e forma definida. A forma desse controle aqui, ela vai ser a mesma em qualquer momento, certo? Em qualquer canto você vai ser a mesma. Se você ver o volume dela também será mesmo, não vai mudar de maneira alguma, nem a forma, nem o volume. No estado líquido é um pouquinho diferente, O volume vai ser o mesmo, agora a forma vai depender do recipiente onde ele está, certo? Então se você pegar 1 litro de água, ele vai ser 1 litro em qualquer canto, certo? E onde você levar será 1 litro de água, ok? Mas se você colocar no recipiente, então ele vai ter aquela forma do recipiente, é diferente do controle remoto aqui. Se você colocar dentro de uma jarra, ele vai ter a forma de uma jarra. Se você colocar dentro de uma caixa d'água, vai ter a forma de uma caixa d'água, certo? Então os líquidos, ele tem volume definido e a forma é variável. Os gasosos, o gasoso ele tem forma e volume variável, certo? Ele tem forma e volume variável, ok? Então, o gasoso ele vai tomar todo o ambiente onde ele está. E o volume dele pode se desprender algum, não vai se perder, Os gases eles têm a tendência a se prender. Então, desprender. No estado, por que é que existem esses três estados, sólido, líquido e gasoso? Devido ao poder de coesão e repulsão entre as moléculas. Então, no estado sólido, as moléculas se atraem muito, é um poder de coesão, entre uma atração enorme entre elas. Então, o máximo que ela faz é uma vibraçãozinha simples, No caso do líquido, ela já são um pouco solta. O poder de coesão dela, de atração, é mais leve, certo? No caso dos gases, olha, o poder de repulsão dela é grande, certo? E pequeníssimo demais de coesão, quer dizer, de atração. Por isso que os gases se expandem muito, Eles se expandem muito, ok? Olha, agora a gente vai ver aqui, nesse mapazinho aqui, as mudanças de estado físico da matéria, Então, como eu falei para vocês têm aí no livro, Nós temos aqui o sólido, o líquido e o gasoso. Olha, do sólido para o líquido aqui, nós temos uma fusão, quer dizer, ele derrete, o gelo derrete, Do líquido para o gasoso, nós temos o quê? Uma vaporização, certo? Uma vaporização, ok? Então pode vir também, do sólido para o gasoso, nós temos uma sublimação. Cada um desses aqui, eu vou explicar para vocês mais detalhado. Olha, do líquido para o sólido, nós temos o quê? Uma solidificação. Quando você coloca um copo de água no congelador, e ele fica sólido, duro, então você tem uma solidificação. Olha, aqui nós temos do gasoso para o líquido, nós temos uma condensação. É o caso da chuva, há uma condensação. Ok? Então, a matéria apresenta em três estados, sólido, líquido e gasoso, e ela pode também haver outras mudanças também. Olha, nós temos os fatores que influenciam a mudança da passagem de estado da matéria. Quais são os fatores? É a temperatura e também a pressão, certo? Quanto maior a temperatura, mais o poder de repulsão entre as moléculas. Quanto menor a temperatura, mais as moléculas elas vão se atrair, certo? Vai haver uma coesão entre elas. Então, aumento da temperatura, o que é que vai acontecer? As moléculas se afastam. Baixa a temperatura, as moléculas vão se juntando. É como se você tivesse com frio.
Né? Se você com calor, ó, abre os braços, você quer tomar um ventinho. Você com frio, você fecha os braços aqui. Né? Então, com a temperatura baixa, o que é que vai acontecer? Ela vai se unir. Né? Ela vai se unir. A mesma coisa com a pressão. A maior a pressão faz aumentar o poder de coesão. Então, quando a pressão aumenta, as moléculas tendem a se juntar, certo? A se unir. Então, o aumento da pressão, o que é que vai ocorrer? As moléculas, elas vão se unir, né? Elas vão se unir. Então, o que a gente falou no instante, nós temos outros tipos de mudança de estado da matéria, né? Quais são eles? A fusão. A fusão é o quê? A passagem do estado sólido para o líquido. Simples assim. Né? Aí você pega um picolé, vai chupando um picolé, como exemplo, o picolé começa a derreter, como a gente fala. Né? Ali ele está entrando no processo de fusão. Né? Você tira umas pedrinhas de gelo no congelador, coloca no copo, daqui a pouco vira água. Processo de fusão. Certo? Então, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Okay? Aí temos também aí o ponto de fusão. O ponto de fusão de cada matéria ela é específica, certo? No caso da água, né, o gelo ele começa a derreter a 0 graus centígrados, certo? Então esse é o ponto de fusão. Se a gente deixar ela vai aumentando o ponto, não, ela vai, enquanto tiver congelada, ela vai ficar naquele 0 graus centígrados ali, até descongelar totalmente, certo? Depois que ele descongela totalmente, sim, aí a temperatura começa a mudar. Okay? A temperatura começa a mudar. Então o gelo é 0 graus centígrado, o ponto de fusão. O caso do chumbo é em torno de 320, 330 graus centígrados. Certo? Então o chumbo vai derreter. Certo? O caso do ferro fica em torno de mais de 1.500 graus centígrados. Então, para você ver, cada matéria, ao ponto de fusão, de derretimento, é específico para cada matéria, certo? Se você dissesse, não, e a madeira? Não é sólida? Ela pode derreter? Não. Aí a madeira, não, devido à estrutura dela. Não existe ponto de fusão para a madeira, certo? Se você colocar fogo na madeira, ela vai carbonizar, certo? Ela vai carbonizar, ok? Então, devido à estrutura dela, a formação dela, ela não tem o seu ponto de fusão. Agora o ferro, o bronze, o ouro, né, a água, como eu falei nesse instante também, certo? Eles têm um ponto de fusão deles. Agora nós temos a solidificação, né? Então, o que é a solidificação? É a passagem do estado líquido para o estado sólido. É aquilo que eu falei nesse instante para você. Você coloca um copo de água na geladeira, o que é que vai acontecer? Ela vai se solidificar, né? Vai virar gelo. Okay? Se um picolé, né, um sorvete, né, o cara fez lá, passou no liquidificador, colocou no congelador, endureceu. Aí é a parte da solidificação também. A solidificação, ela tem também o seu ponto de solidificação. Tem um ponto de fusão, tem um ponto de solidificação também. No caso da água, ela começa a congelar a partir do 0 graus centígrados. Então, na hora que você coloca a temperatura ambiente aqui, vamos dizer que esteja 35 graus, você coloca lá. Então, quando você coloca no congelador, o que vai acontecer? A temperatura vai baixando. Vai baixando. Quando chegar a 0 graus, o que é que vai ocorrer? A água vai começar a congelar. Aí ela vai para 0,1, não, ela vai ficar ali, a 0 graus, né? Até congelar totalmente, ok? No caso do mercúrio, o mercúrio, um outro exemplo, ele pode congelar a menos 39 graus, né? Muito abaixo da água, é 0 grau. O caso do álcool, o álcoolzinho que a gente para limpeza, né? É em torno de menos 140, menos 145 por aí, certo? Então esse é o ponto de solidificação dessa matéria, ok? Agora nós temos também outro exemplo de mudança do estado físico da matéria chamado de vaporização, a formação de vapor, né? A formação de vapor. Existe a vaporização? Graças a Deus, porque isso vai depender também para a formação de chuva. Às vezes a gente reclama do calor, da seca, mas isso aí também é importante, porque essa água tem que subir, né? E a gente vai ver daqui a pouco, tem que condensar lá em cima e descer em forma de chuva de novo. Então como é que essa água vai chegar lá em cima para chover?
né? Não é só o Pedro que vai lavar o céu, não, de maneira alguma. Né? Não tem ninguém lavando o céu, não. É a vaporização que ocorre, certo? Então a vaporização é a passagem do estado líquido para o estado de vapor, o estado gasoso, né? Vai até lá na formação das nuvens, né? Essas moléculas, elas vão cada vez mais aumentando, se juntando, de acordo com a temperatura lá em cima, ela vai cair. A temperatura lá em cima é muito baixa, ela cai, né? Ela se transforma em gotículas de água, certo? E isso forma a nossa chuva. Ó, a vaporização ela se classifica em 3 tipos: evaporação, ebulição e calefação, certo? Evaporação, ebulição e calefação. O que é que vai diferenciar uma da outra? Evaporação é a passagem do estado líquido para o estado de vapor, agora lentamente, bem à vontade, certo? Lento, não tem pressa. Um exemplo aí. Vamos dizer, sua mãe lavou uma roupa, colocou no varal, aí é uma evaporação, certo? Eu tomei banho, meu cabelo tá todo molhado, eu não enxuguei direito, daqui a pouco tá enxuto. Evaporação, né? Ela vai, ó, evaporando lentamente. Certo? Eu lavei o quintal, eu não enxuguei nada, daqui a pouco tá seco. É evaporação. Lentamente você vê, seca um lugar, seca outro, vai evaporando. Certo? Vai subindo aí. Ok? Agora, ebulição. É a passagem do estado líquido para o estado de gasoso, né, de vapor, mas em formação de bolhas. Ela forma bolhas. Certo? Ebulição, formação de bolhas. Aonde tem isso aí? Vamos dizer, quando sua mãe está fazendo o café da manhã, o arroz, certo? Então aquela formação de bolhas ali que vai formando ali, certo? Ela vai evaporando. As bolhas se estouram, evapora, certo? Vai estourando, vai evaporando, ok? Agora tem um negócio aí. Aquela fumaçazinha que você vê ali não são vapores ali, evaporação, você não pode ver, porque os vapores a gente não enxerga as moléculas da água. Aqui dali é um processo de condensação, certo? Porque senão quando você estivesse numa praia, no rio, aí você via a fumaçazinha subindo, né, da água evaporando, e não existe isso, certo? Os vapores você não vê, você não enxerga, eles são invisíveis aos nossos olhos. Ok? Aquela fumaçazinha ali é um processo de condensação. Ok? Então, ebulição é a passagem do estado líquido para o estado de vapor através da formação de bolhas. Né? No caso, aí a água fervendo do cafezinho da manhã. Ok? E também do arroz, né? Esquentar a água aí para colocar aí vai por diante. Ok? Nós temos agora a calefação. A calefação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, só que bruscamente, né, quase instantâneo. Tchum. Né, na hora que você tá ali, um exemplo, aquela chapa, né, um ferro, né, você esquentou um ferro, jogou água, você vê que a mulher, né, vai borrifar ali aquele ferro ali, a água chia e dispara. Aquela chapa de hambúrguer, né, o cara tá fazendo aí, tá tão quente de um jeito, né, na hora que cai um pingo de óleo ou água ali, na hora que cai, ela forma umas bolhas e desaparece. Então, instantaneamente, vai embora. Então, nesse caso aí, ela é instantânea, ela é uma calefação, né, uma passagem brusca. No caso da lâmina do ferro, né, aquela parte do ferro de baixo, uma chapa de hambúrguer, né, da lanchonete, então elas têm essa capacidade, ok, de evaporar. Agora, a evaporação, ela tem, bruscamente, né, a evaporação, ela tem seu ponto de ebulição? Tem, né, a vaporização, a ebulição tem o seu ponto de ebulição. Então, a ebulição, ela tem o seu ponto de ebulição, né? Quando é que começa a ferver a água? A 100 graus centígrados. Esse é o ponto de ebulição da água, a 100 graus centígrados. Certo? Então, na hora que você está ali olhando a água fervendo, o que é que vai acontecer? Na hora que começa a formação de bolhas,
né, a se desprender, aquela formação de bolhas. O que é que vai ocorrer? Ela está no processo de ebulição, está ali a 100 graus centígrados. Ah, será que tudo pode entrar no processo de ebulição? Pode, mas vai depender da matéria, né? A parte específica da matéria. O caso do ferro, ele pode, é duro, mas ele entra em ebulição a partir dos 3.000 graus centígrados, certo? É muito elevado. Então, a matéria, ela tem o seu ponto de ebulição, certo? Agora não vai levar em conta papel, né? Matéria é madeira, não vai entrar em ebulição de maneira alguma, ok? Isso aí não vai entrar não, ok? Agora nós temos o processo de condensação, certo? O processo de condensação, ou chama liquefação também. O que isso aí é? Isso é a passagem do estado gasoso para o líquido. Isso é a condensação. É o que eu falei um pouco atrás sobre os vapores, ó. Vai evaporando, chega lá em cima, as moléculas vão se juntando, a temperatura lá em cima, se eu não estiver enganado, fica em torno de menos 50 graus centígrados, muito frio. Aí essas moléculas vão se juntando, né? E com o peso dela ali, ela cai na terra em forma de líquido, né? Em forma de... mas a neve, dependendo de como está lá, a pressão, né? Os ventos lá em cima, ela vai, ó, aquela gota, ela vai se suspender de novo. Bate e ela volta. Aí ela vai se congelando aos poucos, certo? Vai subindo e vai descendo. Chega um momento que ela está tão pesada que o vento, o movimento lá em cima não consegue sustentar. Então ela cai em forma de flocos de neve, né? Ou granitozinho aqui para a terra. Então a condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. As nuvens, a neblina, né? Mas aí eu tenho que subir lá em cima para saber se é verdade. Eu posso ter um exemplo mais prático perto da gente? Pode. Vamos dizer, quando você pega um copo de água, né? Um copo com água, okay? O que é que vai ocorrer? Aquele copo, se você pegar uma águazinha gelada e colocar lá, né? Encher o copozinho aqui, ou colocar uma certa quantidade, ou uma garrafinha de Coca-Cola, né, ou uma latinha e colocar aqui em cima da mesa, o que é que vai ocorrer daqui a pouco aqui embaixo? Vai ficar todo molhado. A mesa vai se molhar. Não é verdade? Ela vai se molhar. E de onde é que veio? Essa garrafa, esse copo estava furado? Não. A garrafa estava furada, a latinha não estava. Você olha e não está furado. E de onde é que veio isso ali? Veio dos vapores. Olha o que eu falei, lá em cima ocorre a chuva devido à baixa temperatura. Aqui a água, a temperatura está menor do que a temperatura ambiente aqui. Na hora que esses vapores, a umidade do ar está aqui, ó, ao meu redor, ao redor de vocês, ela bate na superfície aqui da lata gelada, bate aqui na garrafinha da Coca-Cola gelada e no copo. Na hora que ela bate, o que é que vai acontecer? Os vapores se transformam em líquido. Certo? Vai se transformando em líquido. Por isso que você vê, ó, transformando em líquido. Isso ocorre até quando você está penteando no período de chuva, período frio, né? Você chega próximo ao espelho e começa a se pentear ou se maquiar, aí os seus vapores aqui, ó, certo? Você, ó, respirando, né? Fazendo aqui todo esse processo aqui. Quando esses vapores batem no vidro que está a temperatura diferente do ambiente, aquelas gotinhas ali começam a se transformar em líquido, né? Isso aí é um processo da condensação, certo? E tem um ponto de condensação ou liquefação, existe também. Existe o ponto de fusão, né? Lembra? Derreter, né? O ponto de vaporização, né? O ponto de liquefação, que é o caso da gente ver agora, ou condensação. A água, ela começa a entrar no estado líquido a partir de quando? A partir de 100 graus, certo? Os vapores de água começam a condensar a partir dos 100 graus, certo? Então ela entra no estado de vapor, certo? Então a partir de 100 graus, os vapores de água que estão aqui, elas vão
entrar no processo de liquefação. Outro exemplo, o oxigênio a menos 195 graus. Então, se baixar, esse ar daqui certo? Ele retira o oxigênio aqui do ar, né? Todos esses gases aqui com o oxigênio, então ele consegue, o oxigênio ele vai entrar no estado líquido a partir de menos 195 graus por aí, certo? O hidrogênio a menos 252 graus por aí. E o hélio a quase 270, menos 270. Então todos eles, o oxigênio, o hidrogênio, o hélio, esses gases sempre a menos, certo? Daí o homem conseguir separar o hidrogênio, ó, tá aqui no ar, o oxigênio e assim por diante. Todos esses gases, até os gases nobres que a gente falou, certo? Então esse é o ponto de liquefação ou de condensação, né? A água ela vai entrar no processo de condensação a partir do 100 graus centígrados, né? 100 graus centígrados. Olha, agora nós temos a sublimação. A sublimação. O que é a sublimação? É a passagem direta do estado sólido para o estado de vapor, certo? Então, vamos dizer, um gelo. Para você evaporar uma pedra de gelo, está ali no estado sólido, né? Ó, tá aqui, ó, o gelo. Vamos dizer que aqui seja uma pedra de gelo, estado sólido. Para ela evaporar, o que é que tem que acontecer com esse gelo? Derreter, você tem que transformar em líquido. Depois do líquido, ela vai evaporar, né? Então ela vai nessa escala. Na sublimação é diferente. O que é que vai ocorrer na sublimação? Ela já entra do estado sólido para o estado de vapor. Ela não derrete, ela não vira líquido, né? Entra já aqui, ó, do estado sólido para o estado de vapor, né? É o caso do gelo seco, né, formado de gás carbônico, usado em festa, né, em show, aquela fumaça ali, ó, certo? A baixa temperatura, a quase menos 80 graus, né, o gás carbônico, ele se transforma ali em sólido, a parte sólida. Então, na hora que eles libera devido à pressão, o que é que vai ocorrer? Ela se transforma em vapor, né? A naftalina, né, outro exemplo de sublimação. Você coloca umas pedrinhas branquinhas, né, coloca no armário, nas gavetas, para afugentar traça, barata, né? Então, essa naftalina, você deixa ela daqui um tempo, ela some. E por que ela sumiu? Se eu tá ali, você olha, não tem nada molhado, ela evaporou, certo? Ela entrou no processo de sublimação, ó, saiu da parte sólida para a parte de vapor, né? Agora existe, olha, aqui a gente falou de sublimação, nós temos uma coisa chamada de ressublimação. Ressublimação é o contrário, sublimação do sólido para vapor, do sólido para vapor. A ressublimação é o contrário, de vapor para o sólido. Ressublimação, ela passa direto do vapor para o sólido. Oxi, e aí onde é que ocorre isso aí? Um exemplo assim que acontece vapor para sólido? Sim, certo? Isso ocorre, vamos dizer aqui, naqueles países, né? Estados Unidos, Canadá, ali na parte norte do nosso planeta, né? Que a temperatura lá é muito baixa, né? O inverno lá é intenso. Aí o que é que vai acontecer? Tá aqui aquela janela de vidro, né? Na hora que o ar frio aqui fora, naquela nevasca ali, né? Na hora que aquele ar frio bate aqui nessa janela, o que é que vai ocorrer? Esse ar frio que é gasoso bate e vai se transformando em gelo. E o gelo é o quê? Sólido, né? O gelo é sólido, a neve, né? Vai se transformando aqui. Daqui a pouco isso aqui tá cheio, né? Tá cheio. Então os vapores vão batendo aqui e vai ocorrer isso aqui, ó. A formação nos carros, né? Então bate as formação, ó, gelo. Não tá caindo neve nenhuma não. Parou de cair neve, mas continua aparecendo aquelas camadas de gelo aqui, ó, né, de neve, devido ao quê? A ressublimação. Na hora que os vapores batem em uma parede, em um vidro, de uma temperatura diferenciada, ela vai se transformar no estado sólido. Então, essa é a passagem gasosa, né, para o estado sólido, ok?
Então, pessoal, a gente viu aí, né, os estados físicos da matéria. Né, um resumozinho, a gente viu que os estados físicos da matéria são três: sólido, líquido e gasoso. Né, ela vai depender da temperatura e da pressão para mudar de um estado para outro. E o que faz com que eles fiquem sólido, líquido e gasoso é o processo de coesão e repulsão. Coesão é quando eles se unem, repulsão é quando eles se afastam. Certo? Então, no caso do sólido, ele tem forma e volume definido, não muda. No caso do líquido, ele tem volume definido, agora a forma depende do local, do recipiente onde ele está. Né? Ele vai ter a forma de um copo, de uma jarra e assim por diante. No caso do gasoso, a forma e o volume ela é variável, certo? Ela é variável. Porque os gases eles têm capacidade de sair. Por mais que você prenda, existem os micropolozinhos. Por isso que os refrigerantes, com o tempo, garrafa PET, ele perde o sabor. Porque mesmo você vendo ali aquele plástico, mas tem uns micropolozinhos bem pequenininhos que faz com que os gases saiam por aí. Ok? Ele se liberta. Aí nós temos o processo de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Né? Nós temos a vaporização, a passagem líquida para o estado de vapor. E eles são classificados em três tipos: evaporação, lembra da roupa no varal; ebulição, a água fervendo, né? E a calefação, aquela passagem brusca, né? Instantânea, é o caso de uma chapa, né? de hambúrguer, né? Dessa lanchonete, da barrazinha do ferro. Nós temos também a condensação, que é a passagem de que é essa? A condensação é a passagem do estado de vapor para o estado líquido. É o caso da chuva. Né? Lembra da garrafa que eu falei, do copo de água, com água, o copinho com água gelada ali, a garrafa, né? Quando bate o ar que está aqui ao seu redor, ele vai ser transformado em líquido. E nós temos a sublimação, né? Lembra, temos sublimação e ressublimação. A sublimação é aquela que passa do estado sólido para o estado gasoso. Lembra da naftalina, que é um exemplo que você vai ver muito nos livros. E a ressublimação, ela passa do estado de vapor para o estado sólido. É o caso do ar frio, naquela região onde o inverno é rigoroso. Quando bate numa janela, o que é que vai ocorrer? Ela vai se transformar em gelo, em flocos de neve. Né? Então, passou do estado gasoso para o estado sólidozinho lá. Ok? Então, pessoal, essa aí é a conclusão do nosso capítulo 7. Né? Sobre os estados físicos da matéria. Eu acho que vocês acompanhem, né? São da página 140 a 143. Procure ler, compreender, repetir o vídeo, olhar outros vídeos também. Né? Se você se interessar, bote na internet aí, você tem uns vídeos. Estado físico da matéria, tem uns professores bacanas, maravilhosos, explicando com material mais detalhado para vocês. Certo? E se você gostou, pode repetir, estudar. Lembre que o estudo é a sua valorização para o futuro. Certo? Espero que vocês tenham compreendido, certo? A nossa aula e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço forte, certo? Estude que o seu futuro, da sua família, aquela que você vai formar, nessa aqui do seu pai e sua mãe não, depende do que você vai ser no seu futuro, né? Então seja feliz, um abraço forte, até a próxima, se Deus quiser.